Alguém está profundamente obcecado por você e ainda assim, estar juntos não é possível. Neste momento, a sua intuição provavelmente já reconhece essa verdade, mesmo que sua mente tente descartá-la. Pare por um instante, respire fundo, preste atenção, porque o que você está prestes a ouvir não é coincidência e também não é algo que você simplesmente imaginou. A pessoa que acabou de aparecer nos seus pensamentos não chegou até aí por acaso. Existe um vínculo poderoso e silencioso entre vocês dois. Um vínculo que nenhum dos dois consegue explicar claramente ou abandonar com facilidade. Isso não é um pensamento passageiro, é profundo, estável e impossível de negar. Ela se sente atraída por você de uma forma ao mesmo tempo intensa e contida. Um sentimento que talvez ela nunca tenha se permitido experimentar antes. E ainda assim, algo continua mantendo vocês separados. Algo nessa conexão a torna restrita, quase proibida. Entender o motivo por trás disso vai mudar a forma como você enxerga cada pensamento, cada emoção e cada momento que vocês compartilham. Sou Andrea Vermonte, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Mesmo quando há distância entre vocês, essa pessoa está fortemente fixada em você. Mas essa conexão não pode se desdobrar por completo. E essa situação aponta para duas verdades importantes que você precisa reconhecer. Antes de continuar, respire mais uma vez, devagar e com calma, porque esta mensagem não apareceu por acaso na sua vida. Você não chegou até este momento de forma acidental. A pessoa que veio à sua mente está aqui por um motivo específico. Há alguém na sua vida ou alguém que entra repetidamente nos seus pensamentos sem aviso, que sente um vínculo muito poderoso com você. Não é uma sensação superficial ou passageira, é profunda, estável, silenciosa e persistente. Essa pessoa está cativada por você, mas não de forma barulhenta, caótica ou dramática. É uma emoção controlada e comedida, algo que ela talvez nunca tenha se permitido sentir antes. E ainda assim, esse vínculo parece restrito. Não porque o amor esteja ausente, mas porque algo está no caminho. Essa sensação de limitação revela duas realidades muito importantes. Essas verdades explicam por que o vínculo parece tão poderoso, por que a distância entre vocês e por que nenhum dos dois consegue avançar completamente, nem soltar de vez. Vamos começar. Primeiro, é importante compreender um fato essencial. Quando uma relação parece restrita, isso não significa automaticamente que ela seja fraca. Em muitos casos, acontece o oposto. Vínculos que parecem proibidos raramente são superficiais. Eles não surgem porque a vida está fácil. Não aparecem por tédio, solidão ou atração passageira. Eles nascem de um reconhecimento profundo, que acontece ao mesmo tempo no coração e na mente. Essa pessoa não planejou conscientemente desenvolver esses sentimentos por você. Tudo se desenrolou devagar e então, de repente, pareceu acontecer de uma vez só. No começo, você era simplesmente alguém que ela havia notado. Depois, tornou-se alguém que ela apreciava, respeitava e confiava antes mesmo que ela percebesse como tudo havia começado. Você se tornou a pessoa que ela não conseguia parar de pensar. O que torna essa conexão proibida não é a ausência de amor. As barreiras reais são as circunstâncias, o momento, as responsabilidades, os medos ou os limites morais que estão no caminho. E é aqui que a primeira verdade importante aparece. Por causa de você,
Essa pessoa está confrontando a própria mente todos os dias. Ela não está lutando contra você, ela está lutando contra si mesma. Ela acorda com pensamentos seus já presentes e quase imediatamente se lembra por que não deveria deixar esses pensamentos continuarem. Ela revive as conversas de vocês na mente e depois se critica por sorrir. Ela imagina como seria estar perto de você e então rapidamente afasta essas ideias, porque querer você parece perturbador. O medo não é direcionado ao coração, é direcionado à vida que ela construiu e aos princípios que ela segue. Para algumas pessoas, isso significa que já estão comprometidas com outra pessoa. Para outras, envolve expectativas familiares, tradições culturais, pressão social ou limites morais que foram ensinados a nunca cruzar. Às vezes, uma das duas pessoas simplesmente não está disponível de uma forma que complica tudo. Em outras situações, a conexão desafia tudo o que elas acreditavam querer da vida. Em vez de agir, escolhem a contenção. Em vez de falar, permanecem em silêncio. Em vez de se aproximar, continuam observando a distância. E aqui está algo que muitas pessoas não percebem. O silêncio não significa ausência de sentimento. Em muitos casos, significa que as emoções são simplesmente fortes demais para ser controladas. Essa pessoa está longe de estar calma quando se trata de você. Os sentimentos dela são profundos, mas expressos em silêncio. Ela não fala porque falar poderia abrir uma porta que teme não conseguir fechar. Não age porque agir a forçaria a enfrentar consequências para as quais não está preparada. Não se aproxima porque a proximidade poderia revelar verdades que ela tem escondido até de si mesma. Em décadas de prática clínica, observei isso inúmeras vezes. O que se resiste, cresce. Cada vez que essa pessoa tenta não entrar em contato, o sentimento se aprofunda. Cada vez que ela se contém, a conexão fica mais forte. Cada vez que ela nega as próprias emoções, a conexão permanece escondida, em vez de desaparecer. Emoções que são empurradas para baixo não somem. Elas ficam mais fortes com o tempo. Isso explica o movimento incomum de vai e vem que você frequentemente sente. Explica por que você consegue sentir a presença dessa pessoa mesmo quando ela não está fisicamente ali. Explica também por que pensamentos sobre ela surgem inesperadamente, sem nenhum esforço da sua parte. Pode ser até a razão pela qual o seu humor muda sem uma causa clara. Às vezes você sente a presença dela persistindo mesmo, nos momentos de quietude. Você percebe uma corrente de energia não resolvida ainda existindo entre vocês. Isso acontece porque sentimentos escondidos raramente desaparecem. Eles simplesmente esperam. O que conecta vocês agora permanece em grande parte não dito, invisível e não resolvido. Como essas emoções ficam nas sombras, operam abaixo da superfície, criando tensão, sentimentos intensos e conflito interior. Essa pessoa carrega pensamentos seus em privado, mesmo enquanto o mundo vê apenas um exterior calmo e composto. Por dentro, há uma luta constante de atração e contenção, desejo seguido de restrição. Isso não acontece porque você é sem importância. Acontece porque você importa demais. Ela teme perturbar a vida que tem, ir contra seus valores ou começar algo que não consegue parar facilmente. Essa luta interna se torna exaustiva. Explica por que a conexão às vezes parece pesada, por que a intensidade permanece mesmo sem conversa, por que a distância nem sempre traz paz. Na minha experiência como pesquisadora e terapeuta, aprendi que quando duas pessoas se encontram em um nível de reconhecimento genuíno, algo muda nas duas. Não importa o que aconteça depois.
Algo dentro de cada uma já foi transformado simplesmente por se conhecerem. Isso não é imaginação e não é erro. É um vínculo que existe além da lógica simples e do raciocínio comum. É também por isso que o tempo sozinho não apaga esse sentimento. Uma conexão não é mantida por hábito. Ela continua por causa do seu significado. Numa conexão como esta, o controle não é o objetivo e a dominância não é a intenção. É simplesmente duas pessoas afetadas por algo que nunca planejaram e que não sabem muito, bem como encaixar em suas vidas comuns. À medida que isso se desenrola, uma verdade fica clara. Você não é uma distração e não é um erro. Você não pode simplesmente ser substituído. Você faz parte de uma história que já começou a guiar ambos em direção a uma compreensão mais profunda. Essa conexão não se comporta como uma paixão comum. Ela não enfraquece com a distância, não desaparece com a lógica e não some simplesmente porque é inconveniente. Em vez disso, acompanha silenciosamente vocês dois. Você pode notar que, mesmo quando está ocupado, mesmo quando a vida puxa sua atenção em muitas direções diferentes, essa pessoa retorna aos seus pensamentos sem esforço. Não porque você esteja tentando intencionalmente se lembrar dela, mas porque algo não resolvido continua se movendo abaixo da superfície. O mesmo processo acontece do lado dela também. Ela pode passar dias parecendo completamente inafetada. Pode parecer focada no trabalho, na família, na rotina diária, nas responsabilidades. Mas por baixo dessa superfície, algo continua retornando ao que permanece incompleto. Ela se lembra de como você a fez sentir compreendida, sem precisar se explicar. Lembra como foi natural conversar com você. O reconhecimento silencioso, a estranha sensação, a sensação de que já se conheciam há muito tempo. Lembra de momentos que carregaram mais significado do que logicamente deveriam. E é exatamente por isso que isso a perturba. Uma vez que alguém se sente verdadeiramente visto nesse nível, é impossível reverter essa experiência. E é aqui que muitas pessoas entendem mal as conexões proibidas. Frequentemente assumem que a distância existe porque uma pessoa se importa menos, mas em muitos casos o oposto é verdade. A distância não é sempre criada pela falta de sentimento. Às vezes ela aparece porque os sentimentos são simplesmente fortes demais. Essa pessoa compreende que, se der apenas um passo mais perto, voltar a ser quem era antes pode não ser mais possível. Ela sente que algo irreversível poderia começar. No momento em que se tornar completamente honesta, ela sabe que não está pronta para desmontar a vida que construiu cuidadosamente, mesmo que essa vida já não se encaixe completamente em quem ela é. Por isso, escolhe o controle em vez da honestidade. Escolhe a estrutura em vez da emoção. Escolhe o desconforto familiar que já conhece em vez de enfrentar uma verdade sobre a qual ainda se sente incerta. Mas essa decisão tem um custo. Cada vez que ela suprime o que realmente sente, isso não desaparece, simplesmente muda de forma dentro dela. Começa a aparecer como inquietação, distração e uma crescente sensação de distância emocional das pessoas com quem supostamente deveria se sentir próxima. Ela pode começar a questionar relacionamentos que antes pareciam estáveis e seguros. Pode começar a se perguntar por que algo dentro dela parece incompleto. Pode se perguntar por que as respostas que antes a satisfaziam já não parecem convincentes. Ela talvez nunca diga seu nome em voz alta, mas você silenciosamente se torna um padrão pelo qual ela mede partes da própria vida. Você representa uma versão de honestidade emocional que ela ainda não se permitiu viver. É exatamente por isso
que a conexão continua parecendo inacabada. Não se trata simplesmente de duas pessoas que se querem. Trata-se de duas vidas paradas na beira de uma mudança significativa. Você sente essa mudança também, mesmo que não consiga explicá-la completamente. Depois de conhecê-la, você pode notar que seus padrões mudaram silenciosamente. O que você está disposto a aceitar já não parece o mesmo. O que você genuinamente quer fica mais claro, e coisas que você tolerava antes agora começam a parecer vazias. Você pode se perceber menos disposto a aceitar alguém que está apenas parcialmente presente emocionalmente. Pode também notar que sua paciência para conexões sem profundidade diminuiu. Agora você reconhece com mais clareza o que um vínculo genuíno realmente parece. Essa consciência não apareceu por acaso. Ela se desenvolveu através do reconhecimento e da compreensão interior. E é aqui que começa a segunda camada de significado, porque essa conexão não é simplesmente sobre querer alguém, é sobre despertar. Alguns relacionamentos existem para criar um futuro compartilhado. Outros aparecem para despertar você para a sua própria verdade. Essa conexão pertence à segunda categoria. Isso não significa que nunca poderia se desenvolver em algo maior, mas seu primeiro propósito está dentro da consciência pessoal. Você encontrou essa pessoa em um momento da sua vida em que algo dentro de você estava pronto para ser despertado. Ela encontrou você enquanto questionava silenciosamente a vida que vivia, mesmo que nunca tenha expressado isso abertamente. É por isso que a atração parece ao mesmo tempo poderosa e confusa. De muitas formas vocês se espelham. Você revela as partes dela que ela manteve escondidas. E ela revela aspectos de você que estavam esperando para ser reconhecidos. Uma conexão como esta não segue um tempo comum, não se move rapidamente nem se anuncia claramente. Em vez disso, trabalha gradualmente dentro de você, mudando suas prioridades, valores e consciência. É por isso que até os momentos de silêncio entre vocês podem parecer significativos, porque algo continua se movendo abaixo da superfície. Você pode se perguntar por que soltar parece tão difícil. Pode questionar por que a lógica não consegue resolver isso, por que convencer a si mesmo de que nada pode acontecer não cria uma sensação de liberdade. A razão é que esse vínculo não é sustentado pela imaginação. Ele continua por causa de uma verdade que ainda não foi completamente vivida. E uma vez que uma verdade é sentida profundamente, não pode ser facilmente esquecida. Você não está apenas se agarrando a uma pessoa, está se agarrando a um momento de clareza emocional que transformou sua perspectiva. De muitas formas, ela está experienciando algo similar. No entanto, isso não significa que você deva esperar ou colocar sua vida em pausa. Não significa abandonar o seu presente por uma possibilidade incerta. Em vez disso, o que esse momento encoraja é que você entenda o que essa conexão está revelando. Ela mostra o quão profundamente seu coração é capaz de sentir. Revela o tipo de conexão que apoia e nutre, em vez de esgotar. Lembra você de que a emoção genuína existe além do que é simplesmente confortável ou seguro. E quer ela reconheça ou não, está influenciando-a de maneira similar. O que acontece a seguir não pode ser forçado, não pode ser acelerado pelo desejo, mudado pelo silêncio ou controlado pela perseguição. Porque uma conexão desse tipo só se abre quando a honestidade se torna mais forte do que o medo. Até que esse momento chegue, ela permanece em um estado intermediário, não está completamente desaparecida, mas também não está completamente presente.
continua existindo em pensamentos, em sentimentos e em momentos silenciosos onde a verdade fala suavemente, em vez de em voz alta. Com o tempo, a tensão entre quem ela é agora e quem ela está se tornando continuará crescendo. O mesmo processo acontece dentro de você. Eventualmente, algo vai mudar, porque uma mente que despertou não pode permanecer adormecida para sempre. E quando essa mudança finalmente acontecer, não virá simplesmente de querer, virá de estar verdadeiramente pronto. A prontidão não chega com um sinal alto, não aparece através de gestos dramáticos ou conversas repentinas. Em vez disso, aparece silenciosamente, através do desconforto e da consciência gradual de que algo por dentro já não se encaixa na vida que ela está vivendo. Para ela, frequentemente começa como uma pequena fissura. Ela começa a notar que os papéis que desempenha parecem mais pesados do que antes. Responsabilidades que ela aceitava anteriormente sem hesitação podem agora parecer restritivas. Seus padrões emocionais começam a parecer vazios, mesmo quando tudo parece estável por fora. Você não é a causa dessa fissura. Você é a luz que a tornou visível. Você não interrompeu a vida dela. Você simplesmente revelou as partes que já estavam fora de alinhamento. É por isso que a conexão pode parecer ameaçadora para ela. Não porque coloca a segurança em risco, mas porque desafia a versão cuidadosamente construída da vida que ela criou. Vidas confortáveis, às vezes, são construídas sobre ilusões. A verdade é diferente. A verdade pede responsabilidade, pede coragem. Exige que alguém enfrente seus sentimentos honestamente e decida se é corajoso o suficiente para viver de acordo com eles. Muitas pessoas não estão preparadas para tomar essa decisão quando o sentimento aparece pela primeira vez. Por isso, procrastinam, criam explicações, convencem a si mesmas de que é apenas uma fase temporária. Acreditam que pode ser imaginação. Assumem que o sentimento vai desaparecer se ignorado por tempo suficiente. Mas conexões profundas raramente desaparecem por negligência. Em vez disso, constroem pressão com o tempo. É por isso que você pode experienciar ciclos de proximidade seguidos de distância. Momentos em que ela parece emocionalmente presente e então de repente recua. Momentos em que a conexão parece forte mesmo sem uma única palavra dita. Esse vai e vem não significa necessariamente que ela está incerta sobre você. Reflete um conflito interno. Ela está parada numa encruzilhada entre quem costumava ser e quem está gradualmente se tornando. E você representa essa porta, o ponto onde a mudança e o crescimento pessoal estão começando. Ao mesmo tempo, algo igualmente significativo acontece dentro de você. Você está aprendendo a ver as situações com maior clareza. Está começando a reconhecer a diferença entre emoção intensa e alinhamento genuíno. Está descobrindo como a simples atração difere de uma conexão que ressoa verdadeiramente em um nível mais profundo. Essa conexão não entrou na sua vida para controlá-la ou dominá-la. Veio para trazer clareza e consciência ao seu mundo interior. Você pode notar que a tensão superficial já não o empolga como antes. Pode também sentir menos interesse em buscar validação dos outros apenas para confirmar o próprio valor, percebendo que tornar-se menor para manter alguém confortável não é mais necessário. Isso não é acidental. É um sinal claro de crescimento e transformação acontecendo. Esse vínculo está ensinando você a se valorizar e se respeitar, mesmo sem precisar dizer uma única palavra. Ele oferece a você um vislumbre do que é sentir um alinhamento emocional genuíno com alguém.
mesmo quando a conexão ainda não se formou completamente. Uma vez que você tenha experienciado esse sentimento, fica difícil ignorá-lo ou fingir que é insignificante. É exatamente por isso que essa conexão parece tão diferente. Diferente não significa perfeito. Não significa que tudo sempre será tranquilo. Não promete um resultado específico, mas significa que a conexão tem significado, independentemente de como as coisas se desenrolam. Seja esse relacionamento eventualmente de longo prazo ou permaneça incompleto, ele já cumpriu parte do seu propósito. Expandiu sua consciência emocional e fortaleceu sua intuição. Ajudou você a reconhecer o que realmente importa para você no amor. E provavelmente fez o mesmo pela outra pessoa envolvida. É por isso que nenhum dos dois consegue descartá-lo facilmente. Não é um caminho simples que nenhum de vocês está trilhando. Você pode questionar por que o momento parece tão inconveniente. Por que essa conexão entrou na sua vida exatamente quando não poderia se desenvolver completamente? Mas o momento raramente é sobre punição ou barreiras. Mais frequentemente é sobre preparação. Às vezes, duas pessoas entram na vida uma da outra, não para se unir imediatamente, mas para crescer individualmente primeiro. Sem essa mudança interna, até a conexão mais forte pode ruir sob a pressão do medo, de velhos hábitos ou de padrões não resolvidos. Neste momento, ambos estão sendo encorajados a focar em algo mais profundo do que simplesmente se querer. Estão sendo convidados a confrontar a verdade dentro de si mesmos. Para ela, a questão é se está pronta para viver com honestidade, mesmo que isso traga consequências difíceis. Para você, a questão é se está disposto a se respeitar e valorizar, mesmo quando esperar parece a decisão mais difícil. É aqui que a paciência se torna importante. Não uma paciência passiva baseada apenas na esperança, mas uma paciência enraizada na confiança em si mesmo e no crescimento pessoal. Você não está destinado a colocar sua vida em pausa. Não está destinado a permanecer preso no anseio ou na expectativa constante. Em vez disso, você está destinado a continuar seguindo em frente, fazendo escolhas, evoluindo e vivendo sua vida plenamente. Se essa conexão está destinada a se desenvolver em algo duradouro, só acontecerá quando ambos puderem se encontrar plenamente, sem hesitação, sem ocultação e sem esforço parcial. E mesmo que nunca se torne uma vida compartilhada, sua influência permanecerá, porque ela já redirecionou a sua bússola interior. Isso não é uma perda, é um começo. Muitas pessoas passam pela vida sem jamais encontrar uma conexão que verdadeiramente as desperte. Elas se conformam com relacionamentos que parecem seguros, mas carecem de profundidade, escolhendo o conforto em vez da verdade. Você não escolheu esse caminho, você encontrou algo genuíno o suficiente para desafiar seus velhos padrões, revelar seus medos e exigir crescimento pessoal. Isso por si só torna esse vínculo diferente de tudo que você conheceu antes. À medida que o tempo avança, a clareza vai naturalmente aparecer, não através da pressão, não esperando passivamente, mas vivendo com honestidade e agindo com integridade. As pessoas ou se elevam à verdade que sentem dentro de si, ou retornam ao que parece seguro e familiar. As duas direções eventualmente revelam a resposta, e você não precisará persegui-la. Ela se mostrará através de ações, decisões e do fluxo natural da vida.